Essa é a história do pavão misterioso, que voou pelos céus para encontrar o seu amor. Tudo começou na Turquia, em uma época não especificada. Um homem rico, um capitalista, tinha 2 filhos, João Batista e Evangelista. Mas infelizmente, em um triste dia, ele faleceu e a fortuna dele foi dividida entre os 2 irmãos. Aí João Batista decidiu que queria usufruir dessa fortuna. E daí ele comunicou ao irmão, o irmão concordou e disse que queria que ele trouxesse um presente de muito valor. Ele viajou, foi para o Japão, foi para a Grécia e quando ele já estava de saída da Grécia, um homem abordou ele e falou assim: "Olha, você deveria ficar aqui por mais uns dias porque vai acontecer algo muito incrível. A moça mais bela do tempo presente vai colocar sua face para fora. Ela só faz isso de ano em ano. Você deveria ficar para você ver como ela é bonita." João Batista concordou e ficou por mais uns dias. No dia que a moça colocou seu rosto para fora, ele ficou espantado com a beleza daquela mulher, porque ela era muito, muito bela mesmo. E daí ele percebeu que, como o irmão dele tinha pedido um presente, ele disse: então eu vou pedir para alguém tirar uma fotografia e vou levar de presente ao meu irmão. E daí ele fez isso, quando estava voltando para a Turquia, entregou a fotografia ao irmão. O irmão ficou encantado com a beleza daquela mulher. E, sem pensar em nada, disse ao irmão: "Olha, eu vou atrás dessa mulher, eu vou me casar com ela." E o irmão alertou ele que o pai da menina era muito super protetor, que ela não podia sair, ela só colocava o rosto para fora de ano em ano. Mas ele não quis saber, deixou os negócios todos com o irmão e foi para a Grécia atrás dessa mulher. Quando ele chegou na Grécia, percebeu que ele deveria se disfarçar para as pessoas não saberem que ele era um homem rico e tal. Ficou lá por uns 8 meses, esperando a menina colocar o rosto para fora novamente. E quando chegou o dia que a menina colocou o rosto para fora, ele ficou muito mal, porque não conseguiu nem falar com ela, com a moça que ele queria se casar. Passou a noite pensando, bolando uma invenção que desse para ele se comunicar com essa mulher. Chegou o dia, ele com a invenção pronta, foi procurar alguém que executasse, um artista que conseguisse trazer vida àquela máquina que ele tinha passado a noite fazendo. E ele conversou com algumas pessoas, e essas pessoas lhe levaram a um homem chamado Edmundo, que era um ótimo artista, que fazia obras assim incríveis. E daí ele foi falar com esse homem, mostrou a sua invenção. O homem disse: "Ok, eu faço." Mas Evangelista fez um alerta, que tudo isso deveria ser em mais profundo segredo. Então, o homem concordou, disse que ia demorar cerca de 6 meses. Passou os 6 meses, Evangelista já assim, inquieto, foi falar com Edmundo. Edmundo disse: "Está pronto." Ele foi ver. Era uma invenção assim incrível. Talvez a mais incrível que Edmundo já tivesse feito em toda a sua vida. Era uma máquina que tinha bico, tinha pescoço, tinha asas e tinha várias outras engenhocas dentro dela que fazia com que voasse. Evangelista, quando viu, amou. E além dessa máquina, Edmundo ainda fez um lenço e uma espécie de serra que, quando serrava as coisas, não fazia zoada. Tudo isso para auxiliar Evangelista a conseguir entrar na casa sem ser visto. Evangelista pagou a ele, ficou muito agradecido e foi testar, voando pelos céus da Grécia, bem acima da cidade. Ele achou incrível. No outro dia, chegou a noite e ele foi entrar lá na casa da moça, arrancou algumas telhas, mais ou menos um palmo, que desse para ele conseguir entrar no quarto dela. E aí ele entrou, sem ser visto, e acordou ela com um alisado na sua testa. E aí a moça acordou, ficou assustada, deu um grito, e ele foi e colocou o lenço enigmático que fazia com que a moça desmaiasse quando colocasse no nariz dela. E ele falou assim rapidamente o que sentia por ela, que queria se casar, que ela era o amor da vida dele. Daí ele fugiu. O pai da moça entrou no quarto com uma espada, procurando quem foi que tinha assustado a sua bela filha. Não encontrou ninguém e disse: "Minha filha, eu acho que você sonhou mesmo." Passou o dia, chegou a noite. Evangelista chegou no quarto novamente, pelo buraco que ele tinha feito, desceu por uma corda, acordou a moça e falou o que sentia por ela. Ela, mais uma vez, gritou e disse: "Pai, agora, ele veio agora." Ele colocou o lenço no rosto dela, fugiu sem deixar rastros. O pai chegou e disse: "Minha filha, eu já sei uma coisa.
esse moço só pode ser encantado, só pode ser um demônio. Então ele bolou um plano. No próximo dia, se ele viesse no quarto dela, ela colocasse uma banha amarela na cabeça do moço que veio no quarto dela, para eles no outro dia conseguir identificar quem é que tinha sido essa pessoa que tinha entrado no quarto dela sem ser visto. Passou o dia, chegou a noite, Evangelista entrou no quarto, falou para a moça que queria se casar com ela, mais uma vez, declarando seu amor. Ela foi lá e colocou a banha amarela na cabeça dele, e ele colocou o lenço na cara dela, para ela poder desmaiar e ele conseguir fugir. Aí ele fugiu e ela ficou acunhada. Ficou arrependida de ter feito isso com um pobre moço, que para conseguir ver ele, e para ele conseguir ver ela, ele teve que ter uma invenção, porque ela era presa demais. Então ela pensou, se meu pai não falar nada, eu também não vou falar que ele veio e que eu coloquei a banha amarela na sua cabeça. Só que infelizmente o pai foi falar, perguntou a ela se ela tinha feito o que eles tinham planejado, ela disse que tinha feito, e o pai colocou a polícia atrás desse homem, com a cabeça amarela. A polícia foi procurar e encontrou Evangelista. Quando tirou o chapéu dele, viu que era o Evangelista que estava com a cabeça amarela. E daí a polícia disse, você tá preso e tal. Aí ele falou, não, espera aí, que eu sou da nobreza, deixa eu pegar meus trajes, que estão aqui atrepados nessa palmeira. E a polícia disse, ok, tá bom. E ficaram distraídos, conversando entre eles, enquanto ele subia na palmeira e pegava o que, em vez de seu traje, era a máquina, né? Esse pavão de ferro. Ele pegou o pavão, apertou em um botão e foi voando pelos céus. A polícia e as outras pessoas da cidade ficaram espantadas com aquilo e pensaram, só pode ser demônio, só pode ser o diabo que estava falando com a pobre Creusa. No outro dia, chegou a noite, ele foi na casa de Creusa, entrou lá e falou com ela, disse que queria se casar, e ela falou, sabe de uma coisa? Eu quero me casar com você. Eu vou fugir com você, porque eu não aguento mais ficar aqui presa. Ela arrumou as coisas dela e eles foram pelos céus. Ela foi com ele no pavão e eles foram viajando até chegar na Turquia. Quando chegaram na Turquia, imediatamente se casaram. João Batista ficou muito feliz com a felicidade deles, mas aí que veio uma carta do pai da menina. Como a gente sabe, o pai dela era extremamente protetor. Então, quando ele se deparou que a filha havia fugido realmente com aquele moço misterioso que ninguém sabia quem era, ele ficou muito mal e acabou morrendo. E que era para eles retornarem para a Grécia para pegar sua herança. E eles voltaram, todos no pavão, voando pelos céus. Chegaram lá, pegaram a herança, a mãe da menina ficou muito feliz que ela finalmente conseguiu se libertar daquela prisão que ela tinha vivido a vida inteira naquela casa. Não podia escutar nem a voz dos criados que na casa trabalhavam. E essa foi a história.